Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 866 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e já ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita também para deixar aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify, para compartilhar na sua rede social preferida, para todo mundo saber que você está nos ouvindo. E não se esquece de marcar a gente e também compartilha naquele grupo de WhatsApp ou com aquele amigo. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia e iniciamos com um tema repetitivo. Foi inserido no Decreto 6514 de 2008, que trata sobre as sanções administrativas ambientais, e a tese de tema 1329 ficou da seguinte forma: no âmbito do procedimento administrativo para apuração das infrações ao meio ambiente e imposição de respectivas sanções, a intimação por edital para apresentação de alegações finais, prevista na redação original do artigo 122, parágrafo único do Decreto 6514 de 2008, somente acarretará a nulidade dos atos posteriores, caso a parte demonstre a existência de efetivo prejuízo para a defesa, inclusive no momento prévio ao recolhimento da multa. Esse julgado, gente, ele trata de uma situação que, inclusive, já é bem debatida no âmbito do STJ, isso já sai em outros informativos, mas agora temos um tema repetitivo sobre o assunto, que é porque lá na redação original do Decreto 6514, que trata sobre essas sanções administrativas ambientais, existia uma previsão que era meio peculiar, que era assim, tinha o procedimento administrativo ambiental. Aí havia a conclusão da instrução e um prazo para apresentação de alegações finais. Tudo certo, né? Como é hoje. Mas aí, na hora de intimar a parte a apresentar alegações finais, havia um duplo critério, que era assim: em regra, essa intimação se dava tão somente por meio de um edital que era publicado na internet com a relação dos processos que já entrarão em pauta de julgamento para oportunizar a apresentação dessas alegações finais. Agora, nos casos de agravamento da penalidade, aí o autuado ele tinha que ser cientificado dessa decisão por meio de carta por aviso de recebimento. Olha só, então, só se houvesse agravamento da penalidade que a intimação era real, digamos assim, né? Nos outros casos, ela era uma intimação feita tão somente por meio de um edital publicado na internet. Aí, desde o começo, isso dá problema, né? Desde sempre isso dá problema, porque esse tipo de intimação não gera a certeza de que a parte, de fato, teve acesso ao conteúdo da intimação. E aí existiu uma tensão normativa com aquilo que estava previsto lá no artigo 26, parágrafo 3º da Lei 9784 de 99, que trata sobre o processo administrativo no âmbito federal, que exige, né, que a intimação seja feita de uma forma que assegure a certeza de que o interessado teve de fato ciência. Aí, gente, posteriormente, nós tivemos alterações legislativas aqui no Decreto 6514, exatamente para trazer, não é, uma previsão mais correta nesse sentido, dessa exigência de uma intimação real. Então, primeiro foi o Decreto 9760 de 2019, que trouxe essa notificação por via postal, com aviso de recebimento, então carta com aviso de recebimento, e depois, lá com o Decreto 11373 de 2023, veio também a possibilidade de intimação por via eletrônica, então por meio da internet, mas também aqui uma intimação real. Mas aí o problema fica mais relacionado com a treta, né, anterior a essas modificações legislativas, quando de fato existiu uma tensão normativa entre o que estava previsto lá no Decreto 6514
e o que estava previsto na Lei 9784 de 99. E aí, como é que o STJ tem decidido em relação a isso? Inclusive, nós tivemos pelo menos 2 informativos já sobre esse assunto. Foi o 14 da edição especial e o 808. O STJ diz que, em regra, não há nulidade. Só haverá uma nulidade em virtude dessa intimação por meio de edital, caso seja demonstrado prejuízo. Sem prejuízo, não haverá nulidade. Não havendo a possibilidade de se declarar essa nulidade, tão somente em virtude dessa tensão normativa que existia entre o decreto em questão e a Lei 9784 de 99. Então, como é que ficou a tese? No âmbito do procedimento administrativo para apuração de infração ao meio ambiente e imposição das respectivas sanções, a intimação por edital para apresentação de alegações finais, prevista na redação original do artigo 122, parágrafo único, do Decreto 6514 de 2008, somente acarretará nulidade dos atos posteriores, caso a parte demonstre a existência de efetivo prejuízo para a defesa, inclusive no momento prévio ao recolhimento da multa. Seguindo então em frente, próximo julgado de hoje, vou pular e deixar para o final, foi inserido na Lei 8.213, mas é de longe o maior e mais importante julgado do dia, então talvez a parte 2 vai ficar só para ele, viu, na verdade. Então vamos em frente, vamos direto para o terceiro julgado, foi inserido na Lei de Execução Fiscal, lei número 1830 de 80, e é uma tese repetitiva, tema 1350 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: não é possível a Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a CDA na certidão de dívida ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. Então, aqui, na verdade, se trata de uma leitura, de como seria, melhor dizendo, a leitura correta da súmula 392 do STJ. O que diz a súmula 392 do STJ? A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, basicamente, imagina que existe ali um erro mesmo meramente formal, um erro de nomenclatura de algo, um erro de valor, e aí é possível essa correção de uma forma bem simples, não é? Ainda na pendência da ação, desde que ainda não haja sentença de embargos. Então, possível. Mas veja só, aqui se está tratando tão somente de um erro formal ou de um erro material. É uma situação diferente quando você já tem um erro mais grave, algo diferente, né, que realmente acaba fazendo com que a CDA, que é um espelho da inscrição, o que é a CDA? Vamos lá. A CDA, a certidão de dívida ativa, ela é basicamente um espelho da inscrição daquele débito em dívida ativa. Então, tem que corresponder àquilo que está ali previsto. Então, se você, por exemplo, quer alterar o sujeito passivo, aí não, né? E já é, por exemplo, uma alteração muito grave, que já está vedada, inclusive, na súmula. Vou mudar aqui a pessoa que vai ser executada. Aí não, né? Você tem que realmente modificar a inscrição e aí emitir uma nova CDA, enfim, propor essa ação. E aqui no caso concreto, qual era o erro? O erro seria a fundamentação decorrente daquela dívida. Aí, mais uma vez, se disse, olha, a CDA é um espelho da inscrição. Então, ela não pode ser diferente da inscrição em dívida ativa, principalmente algo relevante assim como o fundamento normativo dessa inscrição. Então, não é possível. Qual é a solução aqui? Extingue a execução fiscal e vai ter que ser refeita essa inscrição e emissão de uma nova CDA. E aí, posteriormente, se propõe outra ação. Mas simplesmente corrigir-se no curso da demanda não é possível, tá? Então, essa daqui foi meio que uma leitura da súmula 392 do STJ. Não se trata, tá, gente, de forma alguma de uma superação da súmula, não. É simplesmente uma leitura, beleza? Da mesma forma, é compatível com o tema repetitivo 166 do STJ, que traz ali algo muito parecido com a súmula, dizendo que é possível essa substituição da CDA
até a sentença de embargos, mas só quando se tratar de um vício meramente formal ou de um erro meramente material, vedadas que a modificação do sujeito passivo da execução. Então, gente, como é que ficou aqui a tese fixada, tema 1350 do STJ? Não é possível a Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. Próximo julgado, mais um tema repetitivo, tema 1323 do STJ, foi inserido no Decreto-Lei 406 de 68, que trata sobre normas gerais de direito financeiro aplicáveis ao ICMS e ISS, e a tese ficou da seguinte forma. É a tese de tema 1323, tá? A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do artigo 9º, parágrafos 1º a 3º do Decreto-Lei 406 de 68, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos. 1. Prestação pessoal dos serviços pelos sócios. 2. Assunção de responsabilidade técnica individual. E 3. Inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade. O julgado, então, trata de uma forma específica de tributação do ISS que está relacionada com aqueles profissionais liberais, pessoas que exercem o trabalho a título pessoal, e aqui existe uma forma de cálculo bem específica, que seria o imposto que é calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis em função da natureza do serviço ou de outros fatores. Mas aí imagina que a Mariazinha ela é médica e ela tem uma sociedade limitada unipessoal. Esse simples fato de ser uma sociedade limitada vai fazer com que ela não possa ter o ISS calculado dessa forma, com que ela não possa então ter esse regime diferenciado? E a resposta é não, tá, gente? Não é possível. E mesmo em um caso em que não seja um uniprofissional, mas imagina, por exemplo, uma sociedade que é feita entre duas médicas, onde cada uma exerce a sua profissão, exerce os seus atendimentos de forma individual, e há simplesmente ali uma estrutura que são as duas médicas, duas atendentes, em um único local, né, que elas compartilham, sem uma estrutura empresarial bem formada, uma estrutura robusta, não é? Mas, na verdade, não somente uma prestação que é feita a título pessoal, mas com uma mínima organização ali feita entre duas pessoas, com uma forma de dividir custos, etc. E aí, isso por si só vai afastar essa possibilidade de aplicação dessa forma diferenciada de cálculo do ISS? Não, né? Então, quando que não vai afastar? Aí nós temos esses três requisitos. Tem que ser uma prestação pessoal, a responsabilidade técnica tem que ser individual e não pode existir uma estrutura empresarial. E lembrando, tá? Estrutura empresarial aqui tem que ser algo um pouco mais complexo, não é só essa situação onde, por exemplo, se tem um atendente para cada médica ali em uma clínica. Isso aqui não é estrutura empresarial. Em uma estrutura empresarial seria aquela situação em que você vai, por exemplo, a uma determinada clínica que é especializada, vamos dizer, em otorrino, e você vai lá e vai ser atendido pelo otorrino que estiver lá no pronto atendimento. Você não vai procurar o médico X, o médico Y, né? Aí não há um caráter personalíssimo. Nesse caso aqui, há um caráter personalíssimo, então não tem nenhum problema. Inclusive, nós temos uma tese de repercussão geral que ela trata de algo um pouco parecido, que é o tema 918, que diz que é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. Então, algo bem semelhante aqui também, mas agora de forma mais ampla, né? Já que o tema 918 tratava tão somente da sociedade de advogados. Então, como é que ficou o tema 1323 do STJ?
A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade uniprofissional não constitui por si só impedimento ao regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: 1. Prestação pessoal dos serviços dos sócios. 2. A assunção de responsabilidade técnica individual. E 3. Inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade. E só para não deixar dúvida, tá, gente? A tese, ela fala especificamente da sociedade uniprofissional, tá? Ainda que seja possível encontrar na jurisprudência também uma situação aí um pouco diferente relativa a essa de ter mais de um profissional, mas que cada um exerce de forma individual, né? Que foi o exemplo que eu trouxe. Seguindo em frente, vou analisar conjuntamente dois julgados de hoje, porque eles são bem parecidos, na verdade, sendo que o primeiro é muito mais importante, porque é um tema repetitivo, é o tema 1173, julgado da segunda sessão, mas também há um julgado da quarta turma que trata de algo muito parecido. Então já vou comentar aqui conjuntamente os dois, e a tese repetitiva de tema 1173 do STJ ficou da seguinte forma: o corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, não é normalmente responsável por danos causados ao consumidor, em razão do descumprimento pela construtora ou incorporadora de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário, previstas no contrato de promessa de compra e venda, salvo se demonstrado: 1. O envolvimento do corretor nas atividades de incorporação e construção. 2. Que o corretor integra o mesmo grupo econômico da incorporadora ou construtora. Ou 3. Haver confusão ou desvio patrimonial das responsáveis pela construção em benefício do corretor. Aqui é a tese, não é? E o julgado da quarta turma, o destaque ficou assim: a corretora de imóveis não integra, em regra, a cadeia de fornecimento do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, sendo parte ilegítima para responder solidariamente pela devolução dos valores pagos em caso de rescisão. E 2. A responsabilidade solidária da corretora somente se configura quando sua atuação extrapola a mera intermediação, caracterizando falha específica na corretagem, participação na incorporação ou vínculo societário com a incorporadora. Então, basicamente, dois julgados que dizem a mesma coisa, mas a tese ela é um pouco mais didática, digamos assim, e basicamente nós estamos falando de uma situação de incorporação imobiliária. Então, imagina que o Zezinho adquiriu um imóvel na planta, então um imóvel em incorporação imobiliária, e há uma intermediação dessa venda através de um corretor. Aí o imóvel foi entregue com um atraso bem grande, ou não foi entregue, imagina, e aí o Zezinho propõe uma ação. Aí vem a pergunta: o corretor é responsável ou é corresponsável junto com o incorporador em virtude desse atraso ou dessa não entrega do imóvel que foi adquirido? Gente, não, tá? O papel do corretor é um papel de aproximação entre as duas partes. Ele não é, digamos assim, um fiador do incorporador, ele não se responsabiliza pelos prazos de entrega, ou pela efetiva entrega, ou pela qualidade na entrega. Qual é o dever do corretor? É ter diligência e prudência em informar, não é? Ele até responde por perdas e danos, por falhas informacionais relevantes, mas ele não é um fiador do incorporador. Ah, professor, mas nós estamos tratando aqui de direito do consumidor, muitas vezes, e aí nem nesses casos é possível trazer uma solidariedade sobre aquele argumento de que existe solidariedade entre os fornecedores que compõem a cadeia de prestação do serviço ou de venda do produto, a cadeia de consumo, né? Não, tá? Por um simples motivo: o corretor não integra essa cadeia de incorporação imobiliária. O corretor, ele não faz parte da incorporação imobiliária.
Ele é simplesmente um terceiro que age fazendo uma mediação entre o comprador e o vendedor. Então, nós temos aí essa figura dessa pessoa que faz essa intermediação, certo? Mas existem casos em que esse corretor vai ser responsabilizado? Existem, que é exatamente quando essa lógica se quebra. Então, se na verdade aquele corretor ele está envolvido na atividade de incorporação ou construção, aí tudo muda, né? Aí ele não é um mero corretor. Aí ele acaba sendo parte realmente do processo. Ou então, imagina que ele integra o mesmo grupo econômico da incorporadora. Então, a construtora X, que ela tem também a imobiliária X, que tem os corretores daquela imobiliária, que fazem parte do mesmo grupo econômico, e aí são eles quem vão vender as unidades. E aí, realmente, né, quebra aquela lógica, né, de ser um terceiro que está ali fazendo a intermediação. Aqui não. É uma empresa que compõe o mesmo grupo econômico. E o outro caso é quando há confusão ou desvio patrimonial das responsáveis pela construção em benefício do corretor. Então, como é que ficou o tema repetitivo 1173? O corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, não é normalmente responsável pelos danos causados ao consumidor em razão do descumprimento pela construtora ou incorporadora de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário, previstas no contrato de promessa de compra e venda, salvo se demonstrado 1. Envolvimento do corretor nas atividades de incorporação e construção. 2. Que o corretor integra o mesmo grupo econômico da incorporadora ou construtora. Ou 3. Haver confusão ou desvio patrimonial das responsáveis pela construção em benefício do corretor. E como é que ficou o destaque do julgado da quarta turma? 1. A corretora de imóveis não integra, em regra, a cadeia de fornecimento do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, sendo parte ilegítima para responder solidariamente pela devolução de valores pagos em caso de rescisão. E 2. A responsabilidade solidária da corretora somente se configura quando sua atuação extrapola a mera intermediação, caracterizando falha específica na corretagem, participação na incorporação ou vínculo societário com a incorporadora. Seguindo então em frente, próximo julgado de hoje, foi inserido na Lei 9605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, e é mais uma tese repetitiva, só deu tese repetitiva hoje, né? É o tema 1377 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: o tipo previsto na primeira parte do caput do artigo 54 da Lei 9605 de 98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, não sendo exigida a efetiva ocorrência do dano nem a realização de perícia técnica, podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo. Então, qual é o crime do artigo 54? Nós temos aqui, na verdade, duas situações diferentes no artigo 54, tá? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Então, aqui é o primeiro. E a segunda parte é o quê? Ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, vocês conseguem perceber que aqui nós temos duas situações diferentes. Nós temos a primeira parte, que é um crime formal, é um crime de perigo. Então, é a situação de causar poluição em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Então, não precisa resultar. Basta ter aqui uma propensão de fazê-lo. Já na segunda parte aqui, não, aqui exige resultado, não é? É aquela poluição que provoca a mortandade de animais ou uma destruição significativa da flora. Então aqui tem que ter mortandade de animais, tem que ter uma destruição significativa da flora. Exige resultado. Já no caso da primeira parte, a poluição em níveis que resultam ou possam resultar danos à saúde humana. Então aqui basta potencialidade de dano. Tá? É um crime formal.
Agora vamos para um caso concreto. Imagina que a Helena é proprietária de um bar e que por mês ela tocava música muito alta nesse bar que ficava bem numa área residencial. E aí, laudos administrativos da fiscalização municipal e também vídeos dos agentes públicos registravam esse nível de poluição sonora acima do limite, inclusive em período noturno, e aí muita gente relatando que estava tendo problema para dormir, que estava inclusive tendo dor de cabeça, náuseas, enfim, né? Gente, vizinho barulhento é uma desgraça. Não existe nada pior, ou poucas coisas são piores do que a desgraça de um vizinho barulhento. Então isso aqui causa sim dano à saúde, isso aqui é sim poluição, tá? Poluição sonora. Mas a Helena se defende dizendo que não houve perícia técnica que demonstrasse que de fato aquele som era capaz de causar dor de cabeça, né, cefaleia, né, o nome bonito de dor de cabeça, insônia, enfim. Foi provado o barulho, mas não havia um laudo técnico demonstrando, no mínimo, essa aptidão a causar esses danos que estavam ali narrados. E aí, gente, esse laudo técnico ele é fundamental, sem ele não dá para condenar, porque o que ela defendia aqui? Era uma desclassificação para uma contravenção penal de perturbação do sossego, não é? Mas não, tá? Não foi possível, porque não é necessário esse laudo técnico. É bom que ele exista, mas não é uma condição sine qua non, né, digamos assim. Mesmo sem o laudo técnico, é possível. Nós temos aqui um crime que ele é de natureza material e não há uma prova taxativa para isso, né? No caso concreto, na verdade, se entendeu que existia prova suficiente, existiam alguns laudos da prefeitura, existia muita gravação acerca do barulho, testemunha, enfim, então mais que o suficiente. Então, como é que ficou o tema 1377 do STJ? O tipo previsto na primeira parte do caput do artigo 58 da Lei 9605 de 98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, não sendo exigida a efetiva ocorrência do dano, nem a realização de perícia técnica, podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo. E, gente, a palavra da sorte de hoje vai depender de onde você mora. Então, como é que chama aí na cidade que você mora? Você pode até dizer qual é também. Aqueles sons bem grandes que normalmente se coloca ali em um carrinho que vem tracionado pelo carro e que você leva para a praia para ficar ali ouvindo, curtindo aquele som. Aqui no Ceará se chama paredão. Lá no Pará, por exemplo, se chama aparelhagem. Então, eu imagino também que deve ter nomes diferentes aí, dependendo do estado que você vive. Conta aí pra gente, porque pode ser uma curiosidade. Então, eu vou parar por aqui. Vai ficar faltando só 2 julgados. Um julgado da primeira sessão e aquela tese repetitiva que eu já adiantei, que é a mais importante de hoje, que é bem grande. Então vai ficar isso daí para a parte 2, tá bom? Então paro por aqui, já aguardo vocês lá.